Muito boa noite para vocês ligados aqui no blog Alan Gonçalves e também pelo canal YouTube blog Alan Gonçalves. Tá começando para vocês mais um programa Notícias Urgentes, hoje sábado, dia 20 de junho de 2020. A partir de agora iremos atualizar para vocês aí as últimas notícias dos casos de Covid-19 na região de Bom Jesus do Itabapuana, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Guaçuí, Itaperuna e região, hein? Olha, você chegando em nossa live, sejam muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas. No ar para você a partir de agora. Olha, você entrando em nossa live, entre compartilhando as notícias e informações aí. A Adriana chegou com a gente do Mutum de Cima, Bom Jesus do Itabapuana. A Vanessa Carvalho está chegando por aqui também. A Janete Silva, lá do Mutum de Baixo, já está compartilhando a nossa live. Obrigado ao Janete e a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Alessandro Raposo, boa noite para você. Olha, vai chegando aí a Vanessa Carvalho, dando boa noite para mim, para André e para todos que estão acompanhando aqui o programa Notícias Urgentes, blog Alan Gonçalves. Entre na live compartilhando. A Vanessa aí chegou e compartilhou. E a André já mandou um boa noite de volta. A Dayana Carvalho está chegando por aqui também, a Regina Cordeiro, Luzia Silva, a Janete tá ligada com a gente aí, é a Maria das Graças, todo mundo tá chegando, o JN Saldanha, boa noite para você, JN, e a todos acompanhando aí o programa deste sábado. Olha, nós vamos começar hoje direto de São José do Calçado com as informações da Covid-19 em São José do Calçado. Os casos cresceram muito em uma semana. Zenilda Lima está com a gente em São Benedito, no Alto Calçado, em peso, sempre acompanhando aqui o programa. A Adriana também mandando um abraço para André Siqueira, minha esposa. A Ângela Ramos, boa noite para você. Eliana Guiar, chegou com a gente aí do Jardim Valéria, Avenida Olímpica. Um abraço para Eliane e também para a Isa, tá ligada sempre com a gente lá no churrasquinho da Isa. Agora a Isa em casa se recuperando aí, né? Graças a Deus, o exame da Isa testou negativo para Covid-19, isso é bom demais. Terezinha Sávolo Beiral chegou com a gente de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Pessoal, antes de mais nada, antes de começar a mostrar os casos de Covid-19 na região, antes de trazer os principais destaques aí dos casos que não param de crescer na nossa região, eu quero trazer aí umas informações sobre uma live que foi feita hoje no Facebook da Fabiana Lopes. A gente gosta de falar o nome e o sobrenome, respondendo. Atenção, eu peço a todos que vão compartilhando. Minha amiga Sônia Noel, seja bem-vinda. Regina Silva, Sandy Leandro, sejam todos muito bem-vindos. O que aconteceu hoje? Sábado, dia 20 de junho, nós fomos surpreendidos por volta das 2 horas da tarde por uma moça que chama Fabiana Lopes, moradora de Bom Jesus do Itabapuana. E essa moça, o que acontece com ela? Ela, a princípio, mandou uma mensagem pra gente no Facebook, no Messenger, pedindo ajuda, que ela estava precisando de cestas básicas urgente, pois estaria passando fome, essa moça aí, essa Fabiana Lopes. E essa Fabiana Lopes, né, marcou a nossa página em uma publicação que ela fez pedindo socorro para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapuana. Muito bem. E antes da gente entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, entrar em contato com o secretário de Educação, pois ela tem filhos que estudam, né, na escola, obrigado a todos que estão chegando aí, mas eu tenho que fazer esse desabafo e trazer a público o que realmente aconteceu sobre o caso dessa Fabiana Lopes. Aí, antes que eu fizesse a matéria sobre a Fabiana Lopes, uma outra amiga dela entrou em contato comigo, Jorge Luiz, é notícia na hora aqui, ó, aqui o couro come. E essa amiga da Fabiana Lopes entrou em contato comigo falando: Alan, ore a Fabiana lá no Facebook pedindo ajuda. Eu sou vizinha dela aqui, já fui muito amiga dela hoje, eu não tenho uma boa convivência com ela, mas eu tenho que te contar a verdade. A Fabiana não precisa de ajuda nenhuma. Ela tem cesta básica na casa dela, tem comida, tem alimento, o marido dela tem padaria, ela está no auxílio emergencial, ela tem 3 casas de aluguel e não precisa de nenhum tipo de ajuda de cesta básica. Não sei o porquê que ela está fazendo isso no Facebook. E como se não bastasse tudo isso, quando deu por volta de 4 horas da tarde, ela fez uma live lá no Facebook dela. Fabiana Lopes, eu estou dizendo o nome, porque ela me marcou nesta live e disse que eu estava ignorando a ajuda a ela. Ajudar ela, Fabiana Lopes. Então vamos lá. Aí, dona Fabiana, a gente foi procurar saber sobre a senhora, né? Eu fui obrigado a buscar informações com o Departamento de Comunicação da Prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, com o CRAS, e as informações que eu estou concreta, informações de grande credibilidade sobre a senhora Fabiana Lopes, moradora de Bom Jesus do Itabapuana,
que teria feito uma live lá no Facebook, fez, né? Uma live no Facebook, um vídeo ao vivo, igual eu estou fazendo aqui agora, pedindo ajuda, que estava passando fome. Nós descobrimos que a senhora Fabiana tem 3 casas alugadas, todas as casas são delas, 3 casas de aluguéis, 3 casas. Uma casa fica no bairro Pimentel Marques, outra casa, são 2 casas que ficam no bairro Bela Vista, em Bom Jesus, Itabapoana. O valor do aluguel dessas casas é de R$ 400 cada uma. E os inquilinos estão em dia com ela, ou seja, a dona Fabiana já tem renda de R$ 1.200 pelas casas que a dona Fabiana tem. A senhora Fabiana Lopes, que postou mais cedo no Facebook que ela estava passando fome. Então já descobrimos o primeiro, que ela tem 3 casas no nome dela. Segundo, nós descobrimos também que a senhora Fabiana, no mês de maio de 2020, ela recebeu cesta básica do CRAS da Prefeitura de Bom Jesus, Itabapoana, foi até no CRAS Bela Vista que ela recebeu essa cesta básica. E nesse mês de junho de 2020, ela também recebeu o kit alimentação escolar. E nesta semana, na quinta-feira, a senhora Fabiana Lopes recebeu o kit de limpeza da Prefeitura de Bom Jesus, Itabapoana. Por que eu estou expondo ela em público? Porque ela disse que eu, Alan Gonçalves, não queria ajudá-la. Então vamos lá, não para por aí não. A senhora Fabiana é casada, o marido dela tem uma padaria, não vou dizer quem é o marido dela e não vou dizer qual é a padaria, mas é uma padaria muito conhecida na cidade de Bom Jesus, Itabapoana. Então o marido dela tem essa padaria. Ela é casada, por que eu estou especificando bem que ela é casada? Porque ela está no auxílio emergencial, a senhora Fabiana está no auxílio emergencial como mãe solteira, sendo casada. O marido tem uma padaria, certo? O marido tem uma padaria e ela é casada com esse rapaz, a senhora Fabiana Lopes. Então, eu faço uma pergunta, que tipo de ajuda a senhora Fabiana Lopes está precisando? Ela recebeu 2 parcelas do auxílio emergencial, recebeu a terceira essa semana, como mãe solteira, R$ 1.200. Beleza? Eu estou dizendo porque essas informações do auxílio emergencial está pública no site da Providência Social, no portal da Transparência. É só entrar no portal da Transparência, vocês podem pesquisar qualquer nome e sobrenome lá no site do portal da Transparência. Depois eu deixo até o link aqui para vocês pesquisarem. E lá no portal da Transparência está dizendo lá, é só vocês pesquisarem. Então a senhora Fabiana recebeu R$ 1.200 do auxílio emergencial, recebeu a terceira parcela na quarta-feira desta semana, a senhora Fabiana Lopes, que diz que está passando fome. No mês passado ela recebeu uma cesta básica do CRAS de Bom Jesus, Itabapoana, do CRAS do Bela Vista. Nesse mês de junho, a senhora Fabiana recebeu uma cesta básica da escola, né, onde o filho dela estuda. Recebeu essa semana o kit limpeza da prefeitura. E a senhora Fabiana diz que está passando fome. O marido dela tem uma padaria no centro de Bom Jesus aí, certo? O marido dela tem uma padaria na cidade aí. Não vou dizer quem é o marido dela e nem vou dizer o nome da padaria para não dar mais polêmica, porque eu sei que isso aqui vai dar uma polêmica terrível. Então, a senhora Fabiana tem 3 casas de aluguel, 4 casas, as 3 casas que a senhora Fabiana tem, certo? Fabiana Lopes, eu estou dando o nome, para não fique assim, Fabiana, para ninguém adivinhar qual Fabiana. Então a senhora Fabiana tem 3 casas de aluguel também, cada casa de R$ 400. Então só de casa de aluguel que ela aluga, são R$ 1.200, porque são 3 casas de R$ 400 casa, uma no Pimentel Marques e 2 no bairro Bela Vista. Então por que a senhora Fabiana foi para o Facebook contar a história triste que estava passando fome? Hein, dona Fabiana Lopes? Por que você mentiu no seu Facebook e ainda falou que esse blogueiro aqui, Alan Gonçalves, não queria te ajudar? Como que eu iria te ajudar na sua safadeza? Me desculpem, mas eu fui obrigado a ir no perfil dessa senhora Fabiana. Ela é casada, certo? Ela é casada. Ela não é mãe solteira, ela está no auxílio emergencial como mãe solteira. E ela é casada na igreja e no cartório. Ela não é solteira, é casada na igreja e no cartório. Não sei como que ela conseguiu receber esse auxílio emergencial como mãe solteira, um valor de R$ 1.200, sendo que ela é casada e o marido dela é empresário, tem uma padaria. E ela, a senhora Fabiana, tem 3 casas no nome dela e as casas são alugadas no valor de R$ 400 cada. E ela mora em uma casa própria, junto do marido e do filho. Então, me explica, senhora Fabiana, como que você está passando fome se no mês de maio você ainda recebeu uma cesta básica do CRAS e nesse mês de junho você recebeu o kit escolar, né, o kit de alimentação, a cesta básica da escola de onde seu filho estuda, e no final do mês agora você recebeu o kit limpeza. Você está passando fome, senhora Fabiana? Você contou essa história triste na sua live, tentando comover as pessoas para as pessoas te ajudar.
Vá criar vergonha na sua cara, senhora Fabiana. Hein, senhora Fabiana Lopes? Vai criar vergonha na sua cara. Para de inventar mentiras no Facebook. Pra cima desse blogueiro aqui, você não vai enganar, não. Aqui você não vai enganar, não. Boa noite para você, Eva das Graças. Boa noite a todos que estão chegando. Me desculpe esse desabafo, mas eu estou trazendo a público essa história da senhora Fabiana Lopes, que fez a live no Facebook mais cedo. Aí todo mundo fala, Alain, mas ela apagou o Facebook. Ela tirou do ar de anda vergonha que ela ficou, porque eu joguei os áudios no WhatsApp. Eu botei os áudios nos grupos de WhatsApp, no meu grupo do Zap Bom G e em outros grupos. Como que uma pessoa, senhoras e senhores, casada, o marido é empresário, dono de uma padaria, vocês sabem melhor do que eu e ninguém, que as padarias em momento algum fechou, é comércio essencial. A padaria ficou o tempo inteiro aberta, não, a padaria não fechou. Ela tem 3 casas de aluguel, os inquilinos estão em dia. Então a senhora Fabiana tem um marido que tem uma padaria no centro da cidade de Bom Jesus da Bapuana. A senhora Fabiana tem 3 casas de aluguel. 3 casas de aluguel, cada casa de R$400, 3 casas de aluguel. Recebeu o auxílio emergencial na quarta-feira desta semana, R$1.200 do auxílio emergencial. Recebeu cesta básica da prefeitura do CRAS, recebeu kit de alimentação da escola de onde o filho dela estuda e ainda recebeu o kit de limpeza. Como que a senhora Fabiana está dizendo no Facebook que ela está passando fome? Ela está doida? Ela surtou? Está maluca? Não tem cabimento. Muitas pessoas em Bom Jesus Tabapuana estão sim precisando de cesta básica, precisando de ajuda. Mas o que a senhora fez hoje no Facebook, senhora Fabiana, foi uma covardia muito grande. Você é uma golpista. Você é uma 71. É isso que a senhora é, senhora Fabiana. Eu tô te dando seu nome, me processa. Que eu tenho um vídeo da sua live para você me processar e eu mostrar para qualquer juiz que tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. Você fazendo drama, fingiu estar chorando na sua live para comover as pessoas, para as pessoas te ajudarem. Aqui eu não dou mole para você nem para ninguém que tenta se fazer de vítima no Facebook para poder conseguir ajuda, para conseguir doação, não. Eu ajudo muitas pessoas sim no meu blog. Você disse na sua live que eu, Alain Gonçalves, virei as costas para você, que eu te recusei ajuda. Você está passando fome, senhora Fabiana? Recebeu R$1.200 na quarta-feira de auxílio emergencial. Você recebe em dia dos seus inquilinos. Você tem 3 casas alugadas. Você tem 3 casas alugadas, senhora Fabiana. E cada casa é R$400. É R$400 cada casa, senhora Fabiana. A senhora tem 3 casas. Você falar isso, senhora Fabiana, a cidade de Bom Jesus da Bapuana, de pessoas carentes, em várias comunidades, distrito de Bom Jesus da Bapuana, e você dizer esse drama que você está passando fome, senhora Fabiana Lopes, você dizer que este blogueiro não quis te ajudar, aí eu fui no Facebook, senhora, no Facebook dela, agora ela tirou do ar, não sei se deletou, não sei o que ela fez, mas eu sei que essa senhora Fabiana Lopes, lá no Facebook dela, tem uma postagem que ela fez no início agora de junho, que ela estava em um salão de beleza em Campo dos Goitacás colocando aplique. Ainda colocou o valor do aplique, que era de R$350. Ela postou isso no Facebook. Isso no início de junho. Estava na linha do Facebook dela, né? Eu pensei que ela tinha me bloqueado, mas eu tenho vários perfis e pesquisei o perfil dela e vi, pedi outras pessoas para pesquisar também. E as pessoas não encontraram o Facebook da senhora Fabiana Lopes, deixando claro que ela tirou o Facebook do ar diante da vergonha que ela ficou. Então, senhora Fabiana, eu te avisei que se você falasse mentira na sua live, eu iria entrar aqui ao vivo como eu estou. A cidade inteira de Bom Jesus da Bapuana, eu estou aqui no Facebook com 63 pessoas me acompanhando e eu estou aqui no YouTube com 4.000 pessoas me acompanhando, senhora Fabiana. Bom Jesus do Itabapuana inteiro está vendo a sua máscara cair aqui, para você nunca mais fazer isso, para você nunca mais se fazer de vítima, fingir que está pedindo ajuda, fingir que você está passando fome, ainda usar seu filho, É uma covardia muito grande que você fez. Agora você tirou seu Facebook do ar, né? Mas eu te falei que ia trazer você aqui em público. Então, senhoras e senhores, essa senhora aí, a Fabiana Lopes, é uma mentirosa. Ela não está passando fome, ela não está precisando de ajuda nenhuma. Ela está precisando de ajuda de um psiquiatra. É esse o tipo da ajuda que ela está precisando. É esse o tipo da ajuda. Por quê? Uma pessoa que tem 3 casas de aluguel de R$400. Uma pessoa que tem casa própria. Uma pessoa que recebeu nesta semana, na quarta-feira recebeu R$1.200 do auxílio emergencial. Recebe os aluguéis em dia. Recebeu do mês passado, de maio, uma cesta básica do CRAS.
recebeu nesse mês de junho o kit escolar, o kit alimentação da escola de onde o filho dela estuda, e recebeu essa semana ainda o kit de limpeza, e foi pro Facebook hoje à tarde fazer live dizendo que estava passando fome, mentirosa, caloteira, pilantra, picareta, mau caráter, é isso que ela é, querendo dar golpe nas pessoas. Fez aplique no cabelo dela de 350, está na linha do tempo do Facebook dela para qualquer um ver. Agora porque ela tirou o Facebook do ar. Foi em Campos fazer aplique, botar aplique no cabelo. 350 de aplique. Ir pro Facebook contar drama que tá passando fome. Toma vergonha na cara. Pessoal, me desculpe por esse desabafo, mas o que essa Fabiana Lopes fez aí, e teve pessoas que na live dela que ela tava fazendo se comoveram para ajudar. E ainda vieram falar que eu sou um monstro, que eu sou ruim. Mas essas pessoas não sabem da missa metade. Mas agora estão sabendo. E quem escutou meus áudios que eu soltei no WhatsApp aí, também soube dessa verdade dela, porque eu falei que eu ia trazer tudo à tona. Né? Agora, mas é uma pena que o vídeo dela eu tenho um salvo comigo, mas ela apagou o Facebook dela. Ela ficou com tanta vergonha da mentirada que ela contou para comover as pessoas na rede social de Com Jesus, que ela tirou o Facebook dela do ar. Ela tirou, né? Ela foi covarde nesse ponto de apagar o Facebook dela ou tirar do ar, não sei o que ela fez. Só sei que ela tirou esse Facebook do ar. Uma picareta das grandes. Ela tem um marido dela que tem uma padaria no centro da cidade ainda, que em momento algum padaria ficou fechada aí durante essa pandemia de coronavírus. Pessoal, me desculpe o desabafo, vamos seguir aqui com as notícias. Vamos para São José do Calçado, agora vamos falar sobre os casos de coronavírus. E nós vamos começar hoje em São José do Calçado, onde os casos lá estão disparados. Tá disparado os casos lá em São José do Calçado, tá uma brincadeira muito grande lá, hein? Lá não tá brincadeira não, a situação lá em São José do Calçado tá séria. Antes de entrar falando aqui dos casos de São José do Calçado, eu quero fazer um convite para você que acompanha aqui o blog Alan Gonçalves. Amanhã, domingo, nós vamos fazer uma live aqui, nós vamos aproveitar que o pau já tá quebrando, e amanhã nós vamos soltar o pau para quebrar de vez. Amanhã eu quero convidar você, antes de começar a falar dos casos de coronavírus na região, eu quero convidar você amanhã, vocês vão compartilhar aí, e já vou deixar aqui o convite. Nós vamos ter uma participação de uma moradora de Itaperuna, que o filho estuda em uma escola municipal em Bom Jesus do Itabapuana, e o que aconteceu? A escola não sabe ao certo quem é que está indo lá buscar, né, a boa fé de cada um. O filho mora com a mãe, lá em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e estuda numa escola em Bom Jesus Tabapuana, e o pai foi lá buscar a cesta básica para o filho, olha só, e não entregou para a mãe. Olha que situação. O pai foi buscar a cesta básica e ficou para ele, a cesta básica da escola, da onde o filho estuda, em Bom Jesus Tabapuana, o pai foi buscar e ficou com a cesta básica para ele. Olha só a safadeza. Amanhã a mãe vai vir contar essa história ao vivo aqui no blog Alan Gonçalves. Então, ó, amanhã, vocês já fiquem já sabendo que amanhã a mãe vai contar a história, essa safadeza do pai que recebeu a escola, o kit alimentação de uma escola em Bom Jesus Tabapuana, o pai recebeu e não entregou para a mãe, ficou para ele. E sem contar que está devendo até dinheiro de pensão. Então amanhã a própria mãe vai contar essa história aqui e o pau vai quebrar de novo. Hoje nós denunciamos aqui, tiramos a máscara da senhora Fabiana Lopes. E amanhã essa mãe vai vir contar essa história para todos vocês aqui. A mãe vai contar, a verdade vai vir à tona amanhã mais uma vez. E amanhã nós vamos abrir aqui o espaço para essa mãe se manifestar e contar toda essa história. É uma cachorrada muito grande. Escola, o pai mais sem mau caráter ainda, tudo isso amanhã vai vir à tona aqui também. Amanhã nós vamos deixar o pau quebrar aqui. Hoje o pau quebrou e amanhã o pau vai continuar quebrando. Então amanhã vocês não podem perder também. A mãe vai vir contar ao vivo. O pai buscou a cesta básica do filho na escola e não entregou. O filho não mora com ele, o filho mora com a mãe. Olha a safadeza. Amanhã tem Paulo Lombo sem massagem. Já deixo você o convite amanhã, em domingo. Já deixo o convite para você, imperdível a live de amanhã do blog Alan Gonçalves. Vamos aí com as notícias da região. São José do Calçado, então vamos começar a falar agora dos casos do novo coronavírus. Um abraço para você, Adriana Gomes, Fábio Júlio tá chegando por aqui, meu amigo Batista Provete. Chegou muita gente aqui na nossa live. Amanhã tem muita live, amanhã tem. Tem muita gente chegando aqui na nossa live. Obrigado a todos e todas pelo carinho da audiência. Pessoal, vamos então, olha, São José do Calçado tem mais casos de coronavírus que a Piacá e Bom Jesus do Norte juntos.
São José do Calçado subiu aí para 73 o número de casos confirmados do novo coronavírus. Você de São José do Calçado, amanhã São José do Calçado aí, né, tem subido e muito, né? Só nas últimas 48 horas foram mais de 15 casos em São José do Calçado. Então vamos lá. São José do Calçado, nesse momento, tem 73 casos confirmados. Está disparado esses casos lá. Daqui mais uns dias, São José do Calçado está arriscado até ultrapassar Bom Jesus Itabapuana. E olha, pessoal, que São José do Calçado foi a última cidade da região aí toda a confirmar o primeiro caso. Por quê? Os primeiros casos surgiram em Bom Jesus Itabapuana, depois Bom Jesus do Norte, depois Apiacá e agora São José do Calçado. E São José do Calçado lidera ali no ABC Capixaba com 73 casos confirmados. E nós temos aqui os bairros para mostrar para vocês aí e também os distritos aonde se confirmou caso, num total de 38 homens que testaram positivo para a Covid-19 e 35 mulheres. A boa notícia é que não tem nenhum óbito confirmado por Covid-19. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Andréa Cruz. Fábio Silva Sobral chegando com a gente aí. O meu amigo Batista Proveste está compartilhando lá no Boca no Trombone 2 a nossa live. Estamos ao vivo para Guaçuí. E daqui a pouco nós vamos trazer as informações de Guaçuí também atualizadas hoje, sabadão, dia 20 de junho de 2020. Então, São José do Calçado, nesse momento, com 73 casos confirmados. Vamos de informação aqui, vamos continuar dentro do painel Covid de São José do Calçado. Muita gente está vendo isso daqui, olha só. Muita gente está olhando aqui, Alan, como que num dia confirma 73 casos e ao mesmo tempo o número de curados sobe de 30 para 46? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com as pessoas que estão sendo curadas. Muita gente não está entendendo, mas eu tenho explicações para vocês. Em São José do Calçado, o exame do coronavírus, da Covid-19, está demorando de 15 a 30 dias para ficar pronto. Era para ficar pronto o quanto antes. Mas o que acontece? A pessoa, nem todo mundo está fazendo o teste rápido. A Graziela está falando, boa noite, Alan, estou sempre nas lives ficando por dentro de tudo. E você vai ficar mesmo, Graziela. Aqui nós vamos mostrar tudo. Então, em São José do Calçado, pessoal, os exames estão demorando muito para ficar pronto. Ou seja, no dia que o exame ficar pronto, a pessoa já está praticamente curada. Porém, a população de São José do Calçado não está fazendo a parte dela. Hoje eu recebi informações que o supermercado do povo ali no centro estava lotado de gente, e muita gente sem máscara, não poderia nem ter entrado no mercado. Olha só a situação. O centro da cidade diz tudo hoje, sábado de manhã. A feira ali não está tendo, vocês estão vendo a pandemia, não está tendo a feira na Praça do Banete em São José do Calçado, mas porém, o aglomerado de pessoas ali nas imediações da praça, do centro ali de São José do Calçado, um número de pessoas andando de um lado para o outro, praça, rodoviária, centro de Viné, e vai para lá e vem para cá e sobe lá para cima e desce, porque só o calçado é tudo morro, é Serra Pelada é morro, o Terra Roxa é morro, o Panelão é morro. E as pessoas não estão ficando dentro de casa, estão andando de um lado para o outro na rua como se estivessem em colônia de férias. Os fins de tarde é pipa brigando no céu para ver qual pipa corta a outra. E todo mundo sem máscara. Aí esses números aqui chegam nesse total que está aí, ó, 73 casos confirmados. Bom Jesus do Norte, que tem mais habitantes do que São José do Calçado, Apiacá tem praticamente o mesmo número de pessoas do que São José do Calçado. Vocês podem observar, nós temos até um gráfico aqui que a gente fizemos dentro da nossa postagem. Olha só, Apiacá no ABC Capixaba, olha lá, Apiacá tem 26 casos confirmados de coronavírus. Bom Jesus do Norte tem 43, atualizou agora à noite pela CESA, Secretaria Estadual de Saúde. Então, ó, Apiacá e Bom Jesus do Norte juntas, as duas cidades, tem 69 casos confirmados de coronavírus. Duas cidades, não é uma só. Entendeu? Não vai ser uma só, são duas cidades juntas com o mesmo número aí, abaixo, de São José do Calçado, com 69. É para vocês verem um descontrole. Mas nós estamos explicando aqui para vocês, São José do Calçado, que os exames estão demorando tanto para ficar pronto, e quando fica pronto, as pessoas já estão praticamente curadas. Porém, 73 para São José do Calçado foi a última cidade. Quando teve o primeiro caso de São José do Calçado, foi aquele caso daquele trabalhador embarcado, Começou por aquele caso do trabalhador embarcado que testou positivo. São José do Calçado, o coronavírus começou assim, o trabalhador testou positivo para coronavírus, foi para a cidade. Eu me recordo que
A esposa ficou cuidando dele, acabou sendo contaminada também, e ali começou a disseminar. Da esposa foi espalhando para outras pessoas, e as outras pessoas andando de um lado para o outro na rua, e pessoas do Rio de Janeiro. Por que eu estou dizendo pessoas do Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro, a pandemia de coronavírus está lastrada lá desde o início de março praticamente lá. Que as pessoas foram fazer exame e depois foram tudo testando positivo. Então, desde o início, lá no Rio de Janeiro, as pessoas estavam acompanhando essa pandemia e estavam vendo, porque foi noticiado aqui no blog Galã Gonçalves e em outros blogs da cidade e da região, que São José do Calçado era a única cidade da região do Caparaó Capixaba que não tinha caso de coronavírus. Isso no final de março, início de abril. Então, diante disso, muitas pessoas saíram da capital do Rio de Janeiro, veio de Niterói, veio pessoas de Cabo Frio, veio tudo para São José do Calçado, para casa de parentes. Mas essas pessoas, quando chegaram na cidade, não estavam sentindo nada. E lá, aquele caos da pandemia de coronavírus. Teve também empresários que saíram de São José do Calçado, mesmo, que foram fazer compra em São Paulo, junto de empresários de Bom Jesus do Norte, de Guaçuí e de Bom Jesus do Itabapuana. Então eu lembro que nós mostramos até o ônibus, saíram todos em uma viagem de turismo, foram para São Paulo fazer comprar coisas para lojas, loja de roupa, loja de móveis, foram fazer compra fora de São José do Calçado. Voltaram, olha o resultado hoje. As pessoas saíram de longe de São José do Calçado para ir fazer compra longe, e pessoas de longe, porque São José do Calçado demorou e muito para ter o primeiro caso confirmado de coronavírus. Tinha até morador achando que São José do Calçado não teria nenhum caso confirmado de coronavírus. Tinha morador achando que não teria, porque São José do Calçado, enquanto Bom Jesus de Itabapuana, por exemplo, já tinha 20 casos confirmados de coronavírus, em São José do Calçado não tinha nenhum. Bom Jesus do Norte estava com 10 casos confirmados de coronavírus, São José do Calçado não tinha nenhum. E muita gente de fora, opa, eu vou para Calçado, lá não tem coronavírus. Acabaram que levaram o coronavírus para São José do Calçado. Pessoas de fora, esse trabalhador, por exemplo, que veio de fora, que na minha opinião ele deveria ter ficado fora, não deveria ter retornado para São José do Calçado, em vista que ele trabalha embarcado, testou positivo, mas foi para Calçado. Então, foi de tanto vir pessoas de fora para São José do Calçado, que esses números hoje se elevaram. Pessoas que veio do Rio de Janeiro para cá de parentes, mas peça, eu vou fugir do Rio de Janeiro porque aqui tem muitos casos de coronavírus. Foi para São José do Calçado. E lá, além de levar o vírus para dentro da cidade, além disso, as pessoas de lá ajudou a disseminar esse vírus. Por quê? Muita gente andando para a rua. Tem um nosso amigo lá de São José do Calçado, o Rivelino, O Rivelino tem o Facebook dele. O Rivelino fez uma live denunciando que pessoas que testaram positivo para coronavírus lá em São José do Calçado, essa denúncia foi feita há 15 dias atrás. O Rivelino, ele denunciou no Facebook dele, um comunicador lá também, faz as suas lives, reivindica, faz cobranças, ele é até pré-candidato a vereador, mas ele denunciou uma coisa muito séria no Facebook dele, que pessoas que testaram positivo para coronavírus estavam andando sem máscara pelas ruas de São José do Calçado. Teve a denúncia também de empresários de um supermercado que tem lá, nós não vamos mencionar o nome aqui, Teve essa denúncia também de empresários que estavam trabalhando. Então tudo isso aconteceu para elevar esses números do jeito que está aí. Teve essas denúncias de pessoas andando, fazendo caminhada livremente, por livre e espontânea vontade, de forma consciente, pelas ruas de São José do Calçado, e essas pessoas com casos confirmados de coronavírus. E aí esses números começaram a crescer, e em 10 dias aí nós fizemos um levantamento. Há 10 dias atrás, hoje, dia 20 de junho de 2020, São José do Calçado tem 73 casos confirmados. Mas se a gente voltar na linha do tempo, voltar para o dia 10 de junho de 2020, São José do Calçado só tinha 31 casos confirmados. Ou seja, dobrou, Dobrou, ultrapassou do dobro. Há 10 dias atrás, São José do Calçado só tinha 31 casos confirmados. E hoje nós temos ali 73 casos confirmados na cidade de São José do Calçado. E é um número tão alto que Bom Jesus do Norte e a Piacá juntas não conseguem chegar aos pés de São José do Calçado. O tamanho avanço da pandemia de coronavírus lá, o número de casos aumentando aceleradamente lá dentro de São José do Calçado.
a barreira sanitária pela Prefeitura, junto da Secretaria de Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Saúde. Há bastante tempo nós ficamos cobrando aqui para que colocasse no mínimo um termômetro naquela barreira, né? Mas a barreira não é feita igual, por exemplo, é feita em Guaçuí. Em Guaçuí a barreira lá é 24 horas. A barreira sanitária do combate ao coronavírus em Guaçuí é 24 horas. São José do Calçado a um determinado horário que a barreira encerra. Quem quiser passar lá depois não vai ter barreira. E ficou muito tempo sem o termômetro, né, para poder medir a temperatura das pessoas que estavam entrando na cidade. Há coisa cerca de 15 dias atrás que esse termômetro chegou lá em São José do Calçado. Então, não existe culpado. O culpado é a população, o culpado também é a prefeitura, também na falta de fiscalização. O culpado são tudo isso daí. Não tem como apontar, a culpa é da prefeitura, a culpa não, a culpa é de todos. Porque se a população no mínimo ficasse em casa, né, eu queria entender o critério do governo do estado. Por que eu estou dizendo governo do estado? O governo do estado, vocês podem observar, centenas de matérias falando que Bom Jesus do Norte, centenas de matérias falando que Bom Jesus do Norte é a cidade que está líder de não cumprir o isolamento social. Mas Bom Jesus do Norte só tem 43 casos. E São José do Calçado tem 73. Será que o povo lá está fazendo isolamento? Ah, eles medem o sinal por torre de telefone, né? Para ver se as pessoas estão realmente ficando em casa. Mas São José do Calçado tem muitas áreas de zona rural e nem todas as áreas pegam o telefone celular. Então esse isolamento social de São José do Calçado não está sendo conferido, não está sendo cumprido. E o risco alto lá continua. Nós temos uma outra matéria aqui que nós vamos mostrar. Bom Jesus do Norte, por exemplo, saiu do risco de contaminação, do risco alto, agora já o risco menor. Agora São José do Calçado aí, ó, em 10 dias. Há 10 dias atrás, no dia 10 de junho, nós tínhamos 31 casos. E hoje, 10 dias depois, dia 20 de junho, nós temos 73 casos. Praticamente todos os dias confirmando 2, 3 casos. Né? Só hoje foi 7, né? Porque ontem nós tínhamos 66 casos de Covid-19 em São José do Calçado. Hoje nós já temos 73. Então, de ontem para hoje, já foi 7 novos casos. E esses casos, lá em São José do Calçado, estão distribuídos da seguinte forma. Nós temos ali 27 casos no centro baixo de São José do Calçado, 12 casos no centro alto, 10 casos no Pedro Ideraldo de Almeida, conhecido por todos como Terra Roxa, 6 casos no loteamento São Domingos, conhecido como Panelão, 4 casos no Maria José Pimentel, antigo CPL, lá em São José do Calçado. Nós temos 3 casos confirmados no bairro João Marcelino de Freitas, conhecido como Vala, 3 casos confirmados no Cizenando de Saviana, conhecido como Buraco Quente, 2 casos no bairro, no distrito de Aituba, Palmital, 2 casos no Astolfo Virgílio Lobo, na Serra Pelada, e 2 casos no distrito de Alto Calçado, São Benedito, em São José do Calçado. Esses são os números aí preocupantes desse avanço da Covid-19 em São José do Calçado. E lembrando mais uma vez, hoje, por exemplo, né, ao mesmo tempo que a pessoa, o exame ficou pronto e testou positivo, a pessoa já entrou como curada. Além de ser mágica, não é mágica. A pessoa realmente deu coronavírus e está curada, porque o exame foi feito no dia 1º de junho, o exame foi feito no dia 29 de maio, no dia 30 de maio, certo? E hoje é dia 20 de junho, então o exame está demorando tanto para ficar pronto, que o exame fica pronto e a pessoa já está curada. Por sorte de Deus, o livramento, essa pessoa já não está morta, para você ver a demora desse exame, que a princípio ficaria pronto de 5 a 10 dias, mas agora está demorando de 15 a 30 dias para ficar pronto. Então por isso que vocês viram que os números de curados aumentaram, porque essa conta aqui de 73, que só hoje foi 7 casos confirmados lá em São José do Calçado, então essa conta aí vocês vão observar que 73 pessoas testaram positivo para coronavírus, porém, você vai ver que o número de curados praticamente subiu, né? Ontem tinha 30 e alguma coisa e hoje já está em 46, porque são exames de pessoas ficando pronto e as pessoas já estão curadas, pois já não tem mais nenhum sintoma da Covid-19. O exame está ficando demorando tanto a ficar pronto que as pessoas, quando o exame está pronto, as pessoas já estão praticamente curadas. Então é isso que está acontecendo em São José do Calçado. Tá bastante calor por aqui em Piúma, hein? Então vamos lá. Vamos seguir para de São José do Calçado. Nós vamos seguir aqui para Bom Jesus de Itabapoana. Bom Jesus de Itabapoana voltou a ficar sem leito hoje de UTI, rapaz. Olha só a situação. O leito da UTI Covid zerou de novo dentro de Bom Jesus de Itabapoana. E a gente vai ver todas essas informações aqui. Obrigado a todos que estão chegando. Valdene Gomes de Paula. O Valdene sumiu, o pastor Valdene aí, rapaz. Deu uma sumida, hein? O Ednilson Silva chegou por aqui.
A galera tá em peso aqui, o Jailson Sandra, a Margarida Fortunato, a Oriane Gualandi, Elaine Carla. Elaine, eu não vi ainda, se você puder, me mencione na postagem, mas espere esta live terminar, pois eu recebo muitas notificações de postagem, notícias, comentários, então nem tudo dá tempo pra gente ver aí. O Paulo Sérgio Silva Medeiros chegou por aqui, a Luana Gandini, tá chegando muita gente aqui na nossa live, são muitos comentários. Então vamos lá, Bom Jesus Tabapuana. O Valdenis está com a gente lá em Anchieta, no litoral capixaba, próximo aqui a Piúma, né, da onde a gente está fazendo essa live agora. E um abraço a você, pastor Valdenis, e a todos que estão acompanhando o Broga Alan Gonçalves. Olha só, com 96 casos confirmados de coronavírus, o UTI Covid volta a ficar sem leitos em Bom Jesus do Itabapuana. Essas são as informações da Secretaria Municipal de Saúde. Bom Jesus do Itabapuana, nesse momento, tem 96 casos confirmados. É o painel Covid atualizado em Bom Jesus do Itabapuana. 96 casos confirmados. Nós temos 26 pessoas que ainda continuam com coronavírus e nós temos o número mantido de 66 pessoas curadas do novo coronavírus em Bom Jesus Tabapuana, que investiga um óbito. Uma pessoa morreu com a suspeita do Covid-19. E nós temos também aqui os bairros das pessoas que vêm testando positivo para o novo coronavírus. Olha, nos distritos nós temos o bairro do Pirapitinga, que continua sem confirmar caso. No Bom Jardim tem 3 casos confirmados, em Careiros tem 1 caso confirmado, Carabuçu tem 2, Mutum de Cima tem 1, Pirapitinga não tem caso, no Rosal tem 3 casos confirmados, na Serrinha 1 caso confirmado, Usina Santa Isabel 4 casos confirmados, na Usina Santa Maria 1 caso confirmado, o bairro Asa Branca segue com 3 casos confirmados, o Bela Vista continua sem casos confirmados, o centro da cidade tem 17 casos confirmados, o Jardim Valéria tem 9, o José Lima tem 2, o Lia Márcia tem 15 casos, o Monte Calvário não confirma nenhum caso, o Bairro Novo tem 2 casos, Oscar Campos tem 3 casos, o Parque das Águas tem 3, o Parque do Trevo tem 2, o Pimentel Marques, Aristides Figueiredo tem 12 casos confirmados, e nós temos aí o bairro Santa Terezinha, Volta da Areia, que subiu de novo, hein? Agora são 9 casos confirmados no Morro da Volta da Areia, Bom Jesus Tabapuana, Santa Terezinha. E aqui estão os leitos da UTI Covid. Olha só, pessoal, esses leitos aqui a gente deixa sempre claro. Ontem, para quem não acompanhou a live de ontem, muita gente questionando pra gente, né? Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is para todo mundo entender. No início da pandemia de coronavírus, o prefeito Roberto Tatu fez um decreto proibindo o Hospital São Vicente de Paulo de receber pacientes de outra cidade. Primeiro decreto do prefeito Roberto Tatu. No segundo decreto, isso não estava mais válido. O primeiro decreto foi no final de março, né? Aquele primeiro decreto. No segundo decreto, ele tirou esse decreto porque o Hospital São Vicente de Paulo teria sim que receber pacientes de outras cidades, pois para fazer tratamento lá no hospital, fazer tratamento é diferente de pessoas que precisam urgente de uma vaga. Ficou e continua proibido pessoas virem fazer tratamento no Hospital São Vicente de Paulo. Mas agora pessoas que precisam de urgência e emergência, não, essas pessoas não tem como negar socorro. Mas por que está acontecendo isso? Obrigado, Fabiano Suíço, está com a gente, Bonzão do Norte, Zenildo da Lima continua com a gente lá de São José do Calçado. Mas por que está acontecendo isso, das pessoas vindo de fora? Primeiramente, para você de Bom Jesus Tabapuana entender de uma vez por todas. Os hospitais da região de Bom Jesus, Itaperuna, Natividade, toda a região, estão lotados. Não tem mais vagas para poder internar nenhum paciente com coronavírus. Estão todos lotados. Todos eles. De Campos em diante, estão todos lotados. Mas o maior culpado disso tudo é o governo do estado do Rio de Janeiro, que é o Wilson Witzel. Por que eu estou dizendo que é ele o maior culpado disso tudo? Porque o Wilson Witzel, ele teria que fazer um hospital de campanha para atender pacientes com casos de Covid-19, e ele fez o hospital de campanha em Campo dos Goitacazes, né? Fez lá o hospital de campanha. Porém, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não conseguiu inaugurar o hospital de campanha em Campos. Por quê? O hospital de campanha em Campos iria atender todo o Noroeste Fluminense. Ia atender Barriçai, Natividade, Pociúncula, Itaperuna, Bom Jesus Tabapuana, Italva, Cardoso Moreira, Miracema, Santo Antônio de Pada. Todas essas pessoas que precisassem de vaga para internar em leitos de UTI Covid iriam internar no hospital de campanha para atender pacientes infectados pelo coronavírus, que foi feito em Campos. Muito bem. Porém,
o hospital de campanha para atender pacientes com coronavírus em Campos não foi inaugurado, seria inaugurado na terça-feira desta semana. No dia da inauguração, o deputado esteve até lá, foi o deputado Felipe Poubel, né? A gente dá o crédito a ele, porque ele foi lá, dentro do hospital de campanha em Campos, e mostrou em sua rede social, em uma transmissão ao vivo no perfil dele do Facebook, do deputado Felipe Poubel, e mostrou que o hospital de campanha de Campos, para atender toda a população do Noroeste Fluminense, para desafogar o Hospital São Vicente de Paulo, para desafogar o Hospital São José do Havaí, para desafogar o Hospital de Natividade, para desafogar Italva. Então tudo isso, essas pessoas seriam atendidas lá no hospital de campanha em Campo dos Goytacazes. Mas como o hospital de campanha de Campo dos Goytacazes não ficou pronto, não tem previsão de ficar pronto, nem rede de esgoto criaram lá no hospital, então não se sabe nem o dia, né? E foram investidos mais de 120 milhões para fazer aquele hospital de campanha em Campos. Então o que aconteceu? O Wilson Witzel comprou leitos na UTI da Unimed, leitos na UTI da Unimed em Campos, comprou leitos no Hospital de Itaperuna, no São José do Havaí, e determinou que o Hospital São Vicente de Paulo, pelo motivo do hospital ter recebido recursos do governo federal e governo estadual, então o governador do estado determinou que o Hospital São Vicente de Paulo virasse um hospital referências para atender pacientes com Covid-19. Em vista que não tem leitos para atender ninguém em Campos, não tem leitos para atender ninguém em Itaperuna, não tem leitos para atender ninguém na Natividade. Ou seja, desde essa decisão do governador do estado, o Hospital São Vicente de Paulo ele foi obrigado a aceitar. Foi obrigado, porque o hospital recebeu recursos federal, recebeu recursos do governo presidente da República, o Jair Bolsonaro, recebeu recursos do governo do estado. Então, por causa disso, pelo motivo do Hospital São Vicente de Paulo ter recebido essas verbas do governo, verba de deputado, verba pública, então hoje o Hospital de Bom Jesus é obrigado a aceitar, porque não tem um hospital de campanha pronto lá em Campo dos Goytacazes. Então, sendo assim, a situação de São Vicente ficou essa que vocês estão vendo aqui. 22 leitos de UTI disponíveis para internação, porém nenhuma vaga, está lotado, está 100% lotado. Aí vocês veem aqui na enfermaria, 40 vagas para internar na enfermaria, né? E você vê que 13 pessoas estão internadas e 27 estão disponíveis. Mas tudo isso está acontecendo porque o governo do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, não conseguiu inaugurar o hospital de campanha em Campos. Se o hospital de campanha para atender pacientes infectados pelo coronavírus em Campos, isso não estaria acontecendo em Bom Jesus. Os pacientes que estão internados aqui, eu vou dizer para vocês a lista das cidades que nós temos para vocês. São pacientes de São José de Ubá, paciente de Itaperuna, mesmo lá tendo hospital, está lotado, não está cabendo mais. Entram pela central de regulamentação de vagas, aonde sair tem que receber, tendo vaga, e nesse momento a UTI Covid lotou. Então, ó, recebe paciente de Varriçai, paciente de Porciúncula, paciente de Natividade, paciente de Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, como já falei aqui, Italva, Cardoso Moreira, tudo interna em Bom Jesus do Itabapoana, inclusive os próprios pacientes da cidade. Porém, só tem um paciente internado lá na UTI Covid que é morador de Bom Jesus do Itabapoana, graças a Deus. Mas tem um Bom Jesuense internado lá na UTI Covid. Então eu estou informando para vocês o que é a situação, o que é a verdade desses fatos. Obrigado, Aldagés, pelo carinho da sua audiência, chegando na nossa live. Boa noite para você, Daiane Silva, né? Obrigado a todos vocês aí por estar sempre compartilhando os vídeos aqui do Broga Não Gonçalves. Então, justamente o motivo do Hospital de Bom Jesus hoje está lotado, e pela informação que eu obtive, lá no hospital de campanha, que foi feito em Campo dos Goytacazes, eu peço a todos que compartilhem essas informações aqui. Lá no hospital de campanha, que foi feito em Campo dos Goytacazes, são mais de 200 leitos de UTI Covid. É uma pena muito grande o governador Wilson Witzel, que investiu 120 milhões de reais. Pare e pensa vocês, 120 milhões de reais para montar um hospital de campanha, ou seja, para colocar aquela lona, para montar um circo, na verdade, né? Para montar aquele circo lá em Campos, porque quando essa pandemia de coronavírus acabar, se Deus quiser, vai acabar o mais breve possível, todos nós torcendo para isso. Então, quando essa pandemia de coronavírus acabar, esses 120 milhões que foi investido naquele hospital de campanha em Campos, vai embora por água abaixo, vai embora rala abaixo, porque não vai ter proveito nenhum. Seria melhor ter construído hospitais, né? Ter feito hospitais, do que botar hospital de campanha lá com lona, para quando acabar a pandemia de coronavírus, é desmontar tudo.
Não é à toa que foi pedido o impeachment do governador Wilson Witzel. Porque além dele estar roubando o estado do Rio de Janeiro, ele não consegue inaugurar nenhum hospital de campanha no estado. Então hoje, Bom Jesus Itabapoana está lotado por causa de que não tem hospitais mais cabendo ninguém. E os hospitais de campanha dele, ele não consegue inaugurar. Procurem aí o que eu vou falar para vocês aqui sobre o estado do Rio de Janeiro. Lá na capital do estado, Hospital do Maracanã, para atender pacientes com coronavírus, mais de 200 leitos de UTI Covid. Só tem o quê? 10% da capacidade funcionando. O que significa 10% perto de 200 leitos? 20 leitos. Só 20 leitos no hospital da UTI, lá do Hospital do Coronavírus, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Só tem 20 leitos. É bem verdade que não fica dentro do estádio, mas fica ali, colado com o Maracanãzinho. Então, o Wilson Witzel não conseguiu inaugurar o Hospital do Coronavírus no Rio de Janeiro. O do Maracanã funciona, mas só tem 20 leitos. Era para ter 200. Você vai em São Gonçalo, a mesma coisa. Não foi inaugurado o Hospital do Coronavírus em São Gonçalo. Você vai na Serra, em Petrópolis, não conseguiu inaugurar o hospital de lá. Você vai na região dos Lagos, Cabo Frio, não conseguiu. Você vai em Carapebus, de onde até veio paciente de lá para Bom Jesus do Itabapoana, em Carapebus. Vê lá, Carapebus fica próximo a Macaé. Não foi inaugurado o hospital de campanha lá. Você vem para Campo dos Goitacazes, não foi inaugurado. O hospital de campanha em Campos, nossa, ia ser um alívio para o Noroeste Fluminense. Itaperuna superlotando, Natividade, Pociúncula, Bom Jesus Itabapoana, igual já está lotado agora com 22 leitos ocupados. Se o hospital de campanha em Campos tivesse sido inaugurado, 200 leitos, poxa, iria salvar a vida de muita gente. Sabe o que acontece, senhoras e senhores? Então, o Bom Jesus está tendo que atender todas as cidades da região, porque não pode negar um socorro para um paciente que vem de Varriçai, não pode negar um socorro para um paciente que vem de Itaperuna, até mesmo da vizinha Bom Jesus do Norte, ou de Guaçuí, que precisar, não pode negar. Se a ambulância gritando com aquele paciente lá dentro, né? As pessoas ficam até em pânico, passou ambulando o coronavírus. Gente, a pandemia está aí, não tem jeito. Então, esse hospital de Bom Jesus Itabapoana está tendo que aceitar. Aceitou paciente de Apiacá, aceitou paciente de Bom Jesus do Norte, aceitou de São José do Calçado, tem que aceitar. Porque o governador, por pura incompetência, não conseguiu inaugurar o hospital do coronavírus, que é o hospital de campanha lá de Campos. Essa é a verdade. Então, por isso o Bom Jesus está lutando, porque não pode negar o socorro. Né? Você fazer omissão de socorro é crime, você vai até preso se um médico chegar um paciente lá precisando. E o problema não é só no Rio de Janeiro. Eu vou até subir aqui que nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo também. O que acontece? O Hospital Santa Casa de Misericórdia em Guaçuí também está lotado. Tem 10 respirador pulmonar lá, né? São 10 respiradores pulmonar que tem na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Está lotado, não tem mais vagas. Para onde vai essas pessoas? Só Deus sabe. Pode até morrer por não ter vaga. São José do Calçado está lá montando estrutura para receber pacientes com Covid. Mas, gente, desde março começou a pandemia de coronavírus. Impossível que esse governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não conseguiu inaugurar esses hospitais de campanha dele desde março. E no Espírito Santo, pior ainda. Poxa, o Renato Casagrande, ele fez o quê? A pandemia começou em março. A princípio, o Renato Casagrande estava muito focado na Grande Vitória. Ele estava focado lá na Grande Vitória, que era o centro do furacão do coronavírus. Então, ó, Vila Velha, Serra, Vitória, Linhares, São Mateus, que são cidades até de alto risco de coronavírus no Espírito Santo. Então, o governador focou lá naquela região, investiu estrutura lá. Sabe o que ele fez com o sul do Espírito Santo? Vocês que são moradores do sul do Espírito Santo estão de testemunhos que eu vou dizer aqui. A princípio, em abril, quando a pandemia começou a crescer, naquela onda crescente de abril, o governador disse assim: todos os pacientes da região sul do Espírito Santo e Caparaó, Capixaba, que precisarem de internação na UTI Covid, serão encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeira, Pemirim. Foi isso ou não foi? E assim foi feito. Quando teve os primeiros pacientes de São José do Calçado, de Guaçuí, de Bom Jesus do Norte, de Apiacá, de Mimoso do Sul, de Alegre, que precisaram de internação na UTI Covid, estavam sendo encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeira, Pemirim. E quantos leitos tinha lá? 37. Tinha 30 e o governador, o Renato Casagrande, colocou 7 leitos para internar as pessoas lá na Santa Casa de Misericórdia. Só que dentro de São José do Calçado tem um hospital estadual. Guaçuí tinha Santa Casa de Misericórdia. Tem ainda, né?
Em Mimoso do Sul também tem um hospital. Por que o governador não investiu primeiro, desde o início da pandemia de coronavírus? Por que o governador, tudo bem, ele não quis fazer o hospital de campanha, porque seria feito um hospital de campanha em Itapemirim, no litoral, próximo a Marataízes, né? Itapemirim é o nome da cidade, mas lá todo mundo conhece como Itaipava ou Itaoca, cidade de praia, né? Próxima a Piúma. Então o governador ele não investiu no sul do estado, ele investiu muito na capital do estado. Aí agora, do dia 10 de junho para frente, a pandemia pegou a curva e começou a subir casos em todas as cidades do sul do Espírito Santo. Começou a subir casos, Guaçuí confirmou a 6ª morte por Covid-19, São José do Calçado está agora aí com 73 casos, Bom Jesus do Norte está lá com 43 casos, a Piacá está com 26, e o sul do estado, Mimoso do Sul já tem 140 e alguma coisa, não temos as informações precisas, porque a gente não pegamos os dados lá no painel Covid sobre a cidade de Mimoso do Sul. Mas o sul pegou uma onda, é isso aí. 6 pessoas vieram a óbito por Covid-19 em Guaçuí. E Guaçuí começou o quê? Com 2 respiradores lá na emergência da Santa Casa de Misericórdia, só com 2, agora que colocaram-se 10. Mas não foi o governo do estado que colocou aqueles respiradores, não. Foi doação da Santa Casa de Misericórdia, tá? Você que é de Guaçuí, você tem que estar aqui e você vai saber a verdade. Esses respiradores que chegaram em Guaçuí não foi do governo do estado, não. Foi a Santa Casa de Misericórdia que cedeu para eles. Cedeu esses 10 respiradores para o Hospital de Santa Casa de Misericórdia em Guaçuí montar a estrutura para a Covid-19. Aí, o governador não investiu no sul do estado, porque esperava-se muito que o governador, Guaçuí, depois de Cachoeira Itapemirim, é a 2ª maior cidade do sul do Espírito Santo. Então esperava-se muito que o governador fizesse um hospital de campanha. Inclusive, não puxando sardinha para ninguém, eu estou longe disso. Foi uma sugestão da prefeita lá de Guaçuí, que disse que cedia o campo de futebol de Guaçuí para fazer o quê? Para fazer um hospital de campanha lá, se caso o governador Renato Casagrande e a CESA, a Secretaria Estadual de Saúde, tivesse interesse. Olha que coisa boa. Montar um hospital de campanha em Guaçuí, ali naquele campo de futebol, atenderia Guaçuí, atenderia Alegre, atenderia São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, a Piacá. Seria uma bênção. Tudo estaria se resolvendo. Por teimosia, o governador fez o quê? Sacrificou São José do Calçado. Acabou com todos os leitos de UTI convencional em São José do Calçado, UTI geral. Transformou os 20 leitos que o Hospital de Calçado tem de UTI geral em UTI Covid. Poxa, a pandemia começou em março. Do dia para a noite ele obrigou praticamente os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, faxineiro e tudo mais a aprender a lidar com o paciente de coronavírus. Mandou respiradores? Beleza. A CESA mandou os respiradores lá para o Hospital de Calçado. Mas do dia para a noite, cara, é covardia. Um enfermeiro que não está acostumado a lidar com isso, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que trabalha no Hospital São José do Calçado, a ter que se virar nos 30 e aprender a lidar com o paciente com coronavírus, fazer treinamento com o paciente infectado pelo coronavírus, já cuidando dele em tratamento. Isso é covardia que o governador fez. Ele demorou muito a lembrar que no sul do estado existem hospitais. Mas por que agora ele lembrou que existe a Santa Casa de Guaçuí, existe o Hospital Estadual São José do Calçado? Por que ele lembrou disso agora? É por causa de que os hospitais da Grande Vitória, os hospitais de São Mateus, de Vila Velha, de Linhares, estão superlotados no Espírito Santo. São 87% de todas as vagas geral do estado, incluindo hospitais particulares como a Unimed em Cachoeira e Itapemirim, lotados. Não tem mais aonde colocar paciente infectado pelo coronavírus. E o risco de morrer pessoas por falta de leito na UTI é gigantesco. Isso não é só no Espírito Santo, no Rio, em várias cidades. É bem verdade que tem cidades e estados aí do Brasil que lá os leitos de UTI, hospitais de campanha foram até desmontados, porque não precisou. Mas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo é um caos que está essa situação aí. É um caos muito grande. E o Rio de Janeiro, principalmente, o governador Wilson Witzel não conseguiu inaugurar os hospitais de campanha dele. E Bom Jesus hoje está lotado, como vocês estão vendo. A UTI Covid não cabe mais ninguém em Bom Jesus Tabapuana. Você atravessa pelo Espírito Santo, a situação tá boa, não tá ruim. A Santa Casa de Misericórdia do Guaçuí também super lotada. 10 leitos de UTI Covid, 10 leitos ocupados. São José do Calçado, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, demais colaboradores estão tendo que se virar nos 30 do dia para a noite para aprender a lidar com pacientes com Covid, que tem grande risco também de ficar lotado naquele hospital. Você sobe o Caparaó, Capixaba, você vai lá para dentro do sul, chega em Cachoeira, Itapemirim, está tendo uma média de 2, 3 mortes por dia.
E você vai no Hospital Santa Casa Misericórdia, você também vai naquele hospital lá de Cachoeiro, no hospital infantil, lotados de crianças e adultos, todos infectados pelo novo coronavírus. É essa a situação que estamos enfrentando. É isso que o povo está levando à brincadeira. Hoje, se Bom Jesus Tabapuano, um morador da cidade, eu estou sendo sincero em falar, um morador da cidade de Bom Jesus Tabapuano precisar de um leito de UTI Covid, é um salve-se quem puder. Campos não tem. Se achar uma vaga para aquele paciente, se ele aguentar a transferência na ambulância até Macaé, vai viver. Se ele não aguentar, infelizmente, vai vir a óbito. Não estou aterrorizando ninguém. Estamos trazendo a verdade. Em Guaçuí, lotou-se a UTI lá do hospital do Covid, lá em Guaçuí, na Santa Casa Misericórdia. 10 leitos ocupados. A população tem que se conscientizar. Tem que passar a usar essa máscara aí. Ir na rua só por extrema necessidade. Esse negócio que está aí não é uma coisa de terrorista. Existe muita politicagem por trás disso. Politicagem no sentido que, por exemplo, tem cidades aí fazendo super notificação com o número de mortes. As pessoas às vezes morrem por anemia, morrem com câncer, morrem com diabetes e colocam lá no atestado de óbito como que foi morte por coronavírus. Aí já é politicagem. Nós estamos aí sempre de frente aqui para poder mostrar essa situação. De politicagem a gente não vai aceitar. Aconteceu em Cachoeiro. Uma pessoa morreu, passou até no Jornal da Gazeta, né? Que morreu uma pessoa em Cachoeiro. E essa pessoa teve morte por insuficiência respiratória, nada a ver com coronavírus. Fez um teste rápido e o teste rápido deu negativo para coronavírus. Fez o exame do laboratório do LACEN, também deu negativo. E essa pessoa, no atestado de óbito, colocaram óbito por Covid-19. Nós mostramos a denúncia aqui e ficou feio o negócio lá na Santa Casa Misericórdia para o médico que atestou essa morte por Covid, e sendo que, na verdade, a pessoa não morreu por Covid. Isso já é safadeza, é politicagem. Mas agora, que esse vírus está numa onda crescente agora, nesse período que nós estamos entrando aí, está assim. E nós temos que nos prevenir dele. Né? Ficar em casa, se prevenir ao máximo, só ir à rua por extrema necessidade. Porque está crescendo esses números aí. Né? Existem números supernotificados. Né? Dentro de Guaçuí ali, a situação não está nada boa. Caparaó, Capixaba por completo. Desde Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto, lá de cima, na divisa com Minas, está tudo. Os casos estão crescendo muito. Piúma no litoral, Marataízes, Anchieta, os casos estão crescendo muito. Não adianta a prefeitura fazer a parte dela e a população não fazer. Ontem nós vimos ali um áudio de uma médica lá de Itaperuna pedindo socorro para todo mundo ficar em casa. Olha que a Alda G está falando para a gente, situação de Rio das Ostras, 28 óbitos por Covid-19. Então esses números aí nós estamos pedindo à população. Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, o serviço é essencial. As pessoas do supermercado, do posto de gasolina, certo? Essas pessoas têm que sair para trabalhar. As pessoas trabalham em padarias, lanchonetes, né? Elas têm que sair para trabalhar. Ninguém aqui está falando para as pessoas não trabalhar para depois as contas chegar e as pessoas não ter como pagar, certo? Mas sair na rua para passear, não, é diferente. Não estamos em época de passeio, não estamos em férias escolares. Estamos enfrentando uma pandemia, um inimigo invisível jamais enfrentado. Eu tenho 30 anos, faço, se Deus me der vida e saúde, em 13 de julho, faço 31 anos. Em toda a minha história, desde pequenininho, já vi muitas coisas surgir por aí, né? No início da pandemia, estavam até comparando, né, as outras doenças que já teve aí, que virou pandemia. Mas nunca igual essa que estamos enfrentando aí. Nunca. Nunca antes vimos uma situação dessa, um inimigo invisível. A população tem que se conscientizar e ficar em casa. O que está acontecendo aí é uma situação que está começando a ficar fora de controle, está virando um caos aí, um colapso em UTIs e hospitais de várias cidades aqui da região. Desde Itaperuna, Bom Jesus da Bapuana, Guaçuí, São José do Calçada, Piacá, Bom Jesus do Norte. Então as pessoas têm que ver isso daí, que nós não estamos em férias, nós não estamos em festa, igual a cidade de Bom Jesus. Nessa época do ano, estaríamos hoje aí no sábado, né? O seu penúltimo sábado do mês, estaria hoje uma festa junina na praça, com quadrilhas, com barraquinhas, com canjiquinhas, né? E o Anavão, o Anarriê, estaria todo mundo lá pulando a fogueira, não só em São José do Calçado também, em outras cidades, Bom Jesus da Bapuana, Itaperuna, várias cidades estariam comemorando ou uma festa junina na escola, né? Ou uma festa junina em uma praça pública, em um clube. Teria uma seresta agora à noite, no sábado, noite de sábado, teria um show, teria um baile à fantasia, um funk.
Teria algum evento aí para poder comemorar a festa junina, um baile do Daí de Paula, um forró aí com Adilson Paulinho, um culto evangélico. Estaria aí alguém louvando a Deus com Anderson Freire, em uma igreja, ou louvando com os cantores regionais, uma festividade. Tudo isso estaria normal se não fosse esse vírus. Mas infelizmente o vírus está aí. As pessoas ligam a televisão, ligam o jornal e toda hora só fala esse mesmo assunto. Então as pessoas têm que fazer o seguinte: se prevenir mesmo, ficar em casa e pedir a Deus para poder acabar com esse vírus. Não tem outra saída, porque ir para a rua e voltar abraçado com esse vírus ninguém quer. Então, pessoal, tá aí. Bom Jesus Itabapuana, 96 casos. UTI do hospital lotada. Vocês estão vendo aí. UTI do hospital lotada, com todos os seus 22 leitos ocupados. Bom Jesus Itabapuana. E você também vê aí os bairros de Bom Jesus, Pimentel Marques, Liamácia e Centro, com os bairros com maiores casos confirmados dessa pandemia. E você vê que os números de curados aí é de apenas 66 pessoas, e um total de 96 casos confirmados. Tivemos 3 óbitos na cidade, e um óbito está em investigação se foi Covid ou não. Temos aqui também as informações aí de outras cidades aqui da região. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, nós já falamos de São José do Calçado, falamos agora de Itabapuana. A Piacá, nós não vamos abrir a Piacá porque já falamos que a Piacá tem 26 casos confirmados. Bom Jesus do Norte saiu do mapa de risco, Nós só vamos destacar a matéria aqui pelo título. Bom Jesus do Norte saiu do mapa de risco. Guaçuí confirmou a 6ª morte, vocês estão vendo aqui, Guaçuí confirmou a 6ª morte. Subiu lá os casos em Guaçuí. Vamos clicar aqui para a gente ver. Guaçuí subiu, confirmou a 6ª morte por Covid-19 e os números aumentaram. Agora em Guaçuí tem 102 casos confirmados pelo novo coronavírus em Guaçuí, cidade pérola do Caparaó Capixaba. Nós temos 61 pessoas curadas, infelizmente 6 óbitos, 156 pessoas descartadas aí, 85 investigações. A situação de Guaçuí é Deus no comando, como está dizendo aqui a Quilinha Couse. É só Deus no comando na situação de Guaçuí, hein? E tem embaixo aqui a descrição da prefeitura, informando os bairros com os casos que ainda estão confirmados na cidade. E essa lamentável notícia aí foi o quê? Foi um jovem, foi um idoso? Foi em decorrência um idoso de 70 anos que veio a óbito aí. Ele estava internado na Santa Casa Misericórdia, em Guaçuí, e acabou vindo a óbito pela Covid lá na cidade pérola do Caparaó Capixaba. A Santa Casa que está com os leitos lotados, Hoje estive conversando com meu amigo Batista, do Boca no Trombone 2, e Guaçuí continua com risco alto no Caparaó Capixaba. Bom Jesus do Norte saiu desse risco alto, mas Guaçuí ainda continua. Guaçuí ainda continua, segundo a Vigilância Epidemiológica de Guaçuí, continua com risco alto. Infelizmente, então, Guaçuí confirmou mais um óbito aí por Covid-19 e a cidade ainda continua com risco alto. Guaçuí e São José do Calçado, risco alto. A Piacá e Bom Jesus do Norte, risco moderado. Certo? Essas são as informações da CESA, da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos com outras informações aqui da região, além dos casos do novo coronavírus. Nós temos uma outra notícia aqui. Hoje em Itaperuna também teve mais um óbito por Covid-19 lá no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna. E nós vamos finalizar essa notícia aqui do programa de hoje com o Bom Jesus de Itabapuana, mas sobre Covid não. É uma notícia sobre os alunos da rede municipal de ensino recebendo os kits de limpeza oferecidos pela Prefeitura de Bom Jesus de Itabapuana. A gente vai encerrar aqui com essas notícias. Você vê as fotos de várias escolas de Bom Jesus de Itabapuana, onde os pais aí, as mães foram buscar os kits de limpeza que foram oferecidos pela Prefeitura. E a gente assim encerra esse programa, e a Prefeitura que vem entregando, desde o dia 9 de junho, e foi entregue no total 3.300 kits de limpeza a alunos matriculados em 21 escolas municipais e creches em Bom Jesus do Itabapuana. Então está encerrando-se aqui este programa de hoje, sábado, dia 20 de junho. Nós deixamos vocês convidados para o nosso próximo programa amanhã, domingo, dia 21 de junho. O inverno começou, Acho que o inverno começou hoje, é isso? O inverno começou, então tá aí o inverno. E a gente pede a Deus aí que essa pandemia se encerre o mais rápido possível para que as pessoas
venham ficar livres desses vírus e voltar a vê-los como era antes, tá certo? Voltar à vida, né? Voltar a viver. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho da audiência, um bom final de semana, bom domingo, aproveite em casa com a família, só sai de casa por extrema necessidade, fique em casa você que tem a necessidade de sair, saia em casa com a sua máscara, não esqueça dela jamais aí, poupe a sua vida, proteja a sua saúde e de toda a sua família. Até breve, fui!